Vamos chamar a Larissa Rodrigues, Lari, para a gente entender um pouco como é que o governo também, o Uribe traz essa percepção da Comissão de Assuntos Econômicos, ali uma temperatura já sobre o Senado Federal, de uma liderança mais de centro-direita, mas do governo, né? Qual é a percepção que a gente traz? Porque só se fala nisso hoje, né? Eu senti, conversando com algumas fontes do PT, um certo receio, né? Sobre essas falas, de que não é bom, o Lula está se posicionando tanto assim. E aí eu pergunto, mas por que ele continua falando? Porque é isso, ele acredita que é especulação, então é da cabeça dele. Ou seja, mais uma vez, Larissa, a gente chega naquele ponto de o presidente não tem aquela voz, aquele conselheiro para freá-lo em assuntos sensíveis. Não tem um amigo que chega e fala no ouvido, tá ficando feio, sabe? Deixa disso, né? Não passa vergonha. Não é possível nenhum, porque todos nós temos um que fala, já deu, né? Eu tenho vários, graças a Deus. Mas, enfim, o grande problema tem sido, a gente vai escutando, o quanto o Lula cada dia ficou mais, abre aspas, cabeça dura. Então, se na cabeça dele a ideia é de que tem que continuar batendo no Banco Central para dar até justificativas para outros problemas econômicos, ele vai continuar. O grande questionamento agora é até quando e o que pode ser feito. Nessa entrevista o Lula disse, e a gente foi confirmar ali, na quarta-feira eu vou me reunir para discutir o dólar. Mas o que se dá para discutir? O que dá para fazer para resolver esse problema? Há um entendimento que ele deveria parar de falar um pouco e atacar especialmente o presidente do Banco Central. Haddad tem tentado fazer esse meio termo, mas o que falam pra gente é que cada vez menos o próprio Haddad vem sendo escutado também. Então não está sobrando ninguém para tentar controlar isso. É um questionamento que eu fiz e não me deram respostas hoje. O que vai se fazer nessa reunião? Vai ter reunião para discutir o quê? Porque não dá para ter uma interferência mais direta. Precisa de um comando ali do presidente do Banco Central para tentar comprar dólares e fazer algum tipo de tentativa de baixar. Não deve ter também, porque do lado de lá, pelo que a gente escuta, do lado do Banco Central, não há essa intenção também. Então, vai reunir amanhã para continuar. Aquelas reuniões podem ser um e-mail, né? Ao que tudo indica. Porque Lula está irredutível. O presidente do Banco Central também não dá outra sinalização. O mercado já deu a sua resposta de que, olha, Lula não está dando, seja com o aumento do dólar, seja com a queda da bolsa, a gente tem várias sinalizações também diante disso. O grande questionamento a partir de agora é, Haddad voltou a falar ontem que vai ter corte de gastos do tanto que for preciso. E Lula dizendo, eu corto gastos. Ele disse isso agora nessa entrevista. A gente não viu ainda esse corte de gastos no Lula 3. Enfim, quais são as sinalizações? Há expectativas de reuniões também nesta semana para se definir a lei de diretrizes orçamentárias, quais serão os cortes. Me pontuaram ali dentro da Comissão Mista de Orçamento, que é quem analisa essa diretriz do orçamento do ano que vem e tem que ser votada agora em junho, que a votação deve acontecer no dia 10, na semana que vem. Então, tem aí poucos dias para se resolver o que dá para cortar e fazer algum tipo de sinalização, já que, ao que tudo indica, os ataques ao presidente do Banco Central não devem cessar. Eu vou contar um bastidor do bastidor aqui do Bastidores. Eu e a Tainá, a gente conversa muito antes de começar o jornal e também com os nossos analistas, com a Larissa, por exemplo. E a gente estava falando a respeito de uma fala de Lula que causou uma estranheza no Palácio Planalto. Lula fez uma defesa muito grande de Rui Costa, o ministro da Casa Civil. E Rui Costa tem uma dificuldade de interlocução imensa com o Congresso Nacional. A reclamação é sempre constante. Ele não tem paciência para ouvir os ministros, ele não tem paciência para ouvir os parlamentares. Mas Lula encaixou um elogio a Rui Costa, que é uma espécie de desafeto de Fernando Haddad, justamente nessa semana. Caso pensado, né, Tainá Falcão? Com certeza. A gente estava ali na maquiagem conversando, né, Uribe, no telefone com uma pessoa muito próxima do presidente da República, sobre exatamente essa às vezes, dificuldade com Fernando Haddad, que precisa também, né, fazer o jogo, conversar com o mercado. O Lula não compreende muito bem, então é um momento um pouco sensível na relação do presidente com o ministro da Fazenda e muito mais sensível agora por esse gesto do presidente da República em direção ao ministro que a gente sabe que nos bastidores a gente se comenta muito sobre isso, é um desafeto do ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Os dois não se bicam. Então, há ainda uma tentativa de compreensão, né, Larissa, do entorno do presidente da República sobre
essa defesa enfática do presidente em relação a Rui Costa, dada todas as dificuldades que o Uribe estava elencando aqui, com o Congresso Nacional e com ministros relevantes dentro do governo. E Lula chegar e dizer, né, o que disse, que dorme tranquilo com Rui Costa, é dizer não, ele não vai mudar nada na Casa Civil. Para quem estava se animando e achava que diante de todas as críticas de todos os lados poderia haver alguma reformulação, o Lula está dizendo que não, que eu estou muito bem guardado e confio muito. Agora, o entorno do presidente, principalmente aqueles antigos aliados de governos anteriores, não compreendem o porquê. Acham que há um encantamento que eles ainda não conseguiram decifrar do presidente da República com o ministro da Casa Civil. E tem um ponto interessante, que é quando a gente fala nas mudanças, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann é o sonho de consumo dentro do PT para assumir a Casa Civil. Quando Lula faz essa defesa enfática de Rui Costa, joga água no chope da presidente nacional do PT, né, Larissa? Do chope de todo mundo, pelo jeito, né? Não vai sobrar chope, porque eu tô aqui pensando, né, que a gente aqui discutindo que Lula tá cada vez mais difícil de ouvir outras pessoas, e é o que tudo indica, a pessoa que ele tem ouvido é uma pessoa que dentro do PT não tem interlocução, o Rui Costa, dentro dos demais ministros que o próprio PT critica, por exemplo, Fernando Haddad, também não tem interlocução, e dentro do Congresso Nacional não tem interlocução. Dizem que ele ainda conversa com Arthur Lira, já que Padilha não conversa, mas que também essa relação que já foi melhor, hoje em dia é uma relação cordial. Eles conversam, isso não significa que avançam e se consiga, e também que se consiga, ele conversa, ele não é ouvido pelo Arthur Lira, né, que tem indiferente, eles conversam, trocam mensagens e tudo, mas não significa que está conseguindo fazer o milagre da articulação que não estaria conseguindo o próprio Padilha.